Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Espiritismo. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, cidade das Flores. E hoje é dia 8 de outubro de 2020, quase 20 horas, e como todas as quintas-feiras, às 20 horas, nós trazemos o nosso curso de Espiritismo voltado para o primeiro ano de estudos. Mas estão todos convidados a participar, porque sempre vamos aprender alguma coisa a mais. Nós utilizamos para o nosso estudo do primeiro ano essa apostila, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, o tomo 1, publicação da Federação Espírita Brasileira. Mas nós vamos ler um pequeno trecho do livro Vinha de Luz, para fazermos a nossa preparação espiritual e irmos entrando nesse clima de espiritualidade. O livro Vinha de Luz, por Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. A mensagem 146. Essa passagem está no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 12. Quem segue? É o título da página. Quem segue? E outra vez lhes falou Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vamos repetir essa passagem belíssima que está em João. E outra vez lhes falou Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João, capítulo 8, versículo 12. É um convite de Jesus. Quem seguir a Jesus não andará em trevas, mas terá a luz. E Emmanuel comenta dizendo, boa noite, Sueli, dizendo que há crentes que se não esquivam as imposições do culto exterior, reclamam a genuflexão e o público trovejante, de momento a momento. Preferem outros o comentário leviano acerca das atividades gerais da fé religiosa. E Emmanuel vai comentando, cada um tem o seu jeito de refletir, de agir, de sentir. E ele diz, nessas horas cinzentas, os aprendizes sentem-se abandonados e oprimidos, mostrando a insuficiência interna. Muitos se fazem relaxados nas obrigações, afirmando-se desprotegidos de Jesus ou esquecidos do céu. Nós somos assim. Quando acontecem as dificuldades, nós achamos que fomos abandonados. Isso ocorre, porém, porque não ouviram a revelação divina, qual se faz necessário. O Mestre não prometeu claridade à senda dos que apenas falam e creem. Assinou, no entanto, real compromisso de assistência contínua aos discípulos que o seguem. Que possamos, Senhor, nessa noite, quando aqui nos encontramos reunidos em Teu nome, despertarmos em nossos corações o sentimento, o desejo firme de seguir a Tua mensagem, de seguir o Teu caminho, que é o caminho da verdadeira vida. E Tu nos promete, no Evangelho de João, quem me seguir terá a luz da vida. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, benfeitores amigos, que aqui se encontram conosco.
Que assim seja. Queridos amigos, muito bom estarmos aqui. Mais uma quinta-feira, 8 de outubro. Boa noite, Pedro. Boa noite, Arnaldo, Eudócia. Que coisa boa podermos juntos estudar, aprender um pouco mais, recordar o que já aprendemos sobre o Espiritismo. Afinal de contas, temos muito a aprender, temos muito a refletir. Quantas das vezes, quando nós pegamos um livro, seja qual for, ou o livro dos Espíritos, ou o Evangelho, o livro dos Médiuns, e que nós já lemos várias vezes, e parece que ali tem algo novo. Por quê? Cada vez que nós lemos, vai despertando um sentimento novo, vai ampliando a nossa compreensão. E isso é muito interessante, porque à medida que nós vamos estudando, que nós vamos lendo, nós vamos apreendendo mais a essência do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. No nosso módulo 8 da apostila que nós utilizamos, nós estamos vendo o módulo 8, Lei Divina ou Natural. E hoje nós vamos ver o roteiro 2. O roteiro 2, ele tem o título O Bem e o Mal. É interessante essa abordagem, o bem e o mal. Porque muitos acreditam que o bem e o mal foram criações divinas. E nós vamos ver que não é dessa maneira. Kardec, no livro A Gênese, na quinta obra que nós dizemos da codificação, no capítulo 3, no item 1, ele vem dizendo: sendo Deus o princípio de todas as coisas, e sendo todo sabedoria, todo bondade, todo justiça, tudo o que dele procede há de participar dos seus atributos. Kardec está se referindo no livro A Gênese, que é o quinto livro. Mas no livro dos Espíritos, logo no início, Kardec pergunta o que é Deus e fala ali também dos seus atributos. E nós sabemos que Deus é a perfeição absoluta. Ali vai discorrendo no livro dos Espíritos com relação a Deus. E Kardec diz isso: ora, se Deus é o princípio de tudo, sabedoria, bondade, justiça, perfeição absoluta, tudo o que dele procede há de participar dos seus atributos. Os atributos de Deus são quais? São perfeitos. Porquanto o que é infinitamente sábio, Deus é infinitamente sábio, justo e bom, nada pode produzir que seja ininteligente, mal, injusto. Ora, se nós, quando já adquirimos alguma competência numa determinada área, nós já conseguimos realizar de uma maneira já perfeita, porque nós já adquirimos habilidade naquela área, Deus, que é a perfeição absoluta em tudo, nada que procede dele poderia ter nada de mal nem de injusto. E ele continua ainda dizendo: o mal que observamos não pode ter nele a sua origem. Ora, o mal não se origina de Deus. Afinal de contas, ele é perfeito. Emmanuel, no livro O Consolador, na questão 135, ele vem dizendo o seguinte, ele vem nos esclarecendo: com efeito, o determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a do amor para a comunidade universal. Se nós queremos ter uma certeza de um determinismo proveniente de Deus, é que é uma lei perfeita e que essa lei é o amor. E esse amor, ele rege todo o universo. E Emmanuel continua dizendo ainda nessa questão 135 de O Consolador: todavia, confiando em si mesmo mais do que em Deus,
o homem transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa mesma lei. Nós, com as nossas imperfeições, mas acreditando que somos mais do que Deus, o que é que nós fazemos? Transformamos as nossas fragilidades, a nossa imperfeição, em foco de ações contrárias à lei de Deus, efetuando, desse modo, uma intervenção indébita na harmonia divina. Eis o mal. Nós queremos intervir, modificar o que é perfeito. E aí o que acontece? Daí surge o mal. Continuando ainda Emmanuel, ele diz: urge recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime. É necessário, é urgente, que possamos fazer essa recompor, deixar o mal para trás e buscar o caminho, como nós lemos no início em João, quando Jesus nos convida: quem me seguir vai ter a luz, não vai mais estar em trevas. E o Livro dos Espíritos, na questão 630, vem nos dizendo: o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Ora, se eu agir dentro das leis de Deus, e nós vimos isso nas nossas aulas passadas, aonde está escrita a lei de Deus, essa lei perfeita, essa lei divina, essa lei natural, está escrita na nossa consciência. Nós sabemos o que é o certo, o que é o errado. Se nós procedermos de acordo com a lei de Deus, nós vamos estar sempre agindo de acordo com a lei e vamos estar o quê? Praticando o bem. Quando nós queremos infringir a lei de Deus, nós acabamos praticando o mal. É uma opção, não que Deus tenha criado isso. Porque nós temos o nosso livre-arbítrio. E Kardec vem nos trazendo os benfeitores amigos. Ora, vamos cumprir a lei. Nós sabemos, a lei já está escrita na nossa consciência, não precisamos nos equivocar. Na questão 633, ainda em O Livro dos Espíritos, vem um alerta. É importante que o homem conheça os seus limites. Precisamos conhecer os nossos limites. A lei natural, nesse sentido, a lei natural, a lei de Deus, a lei divina, nesse sentido, é um guia seguro, como explicam os espíritos superiores. O que eles nos explicam e que isso é assim é muito impactante quando nós refletimos, porque é tão simples, tão óbvio, mas a gente acaba esquecendo, deixando de lado. Olha o que eles vêm nos alertando. Quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida daquilo de que necessitais. Quando excedeis dessa medida, sois punidos. Nada acontece na natureza que não seja sob o olhar de Deus. Tudo está dentro dessa lei. Até a medida do que nós precisamos nos alimentar é uma preocupação dele. Mas o que acontece? Nós, muitas das vezes, nos excedemos em qualquer situação. Não é somente na alimentação. E vem o mal, vem o prejuízo. Vem o prejuízo para o nosso corpo físico, para a nossa mente. E ainda na questão 633 vem dizendo: em tudo é assim. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. A lei de Deus, ela traça o limite
você precisa disso. Mas o que é que nós, seres humanos, fazemos? Nós queremos sempre ultrapassar esse limite. E com esse desejo de ultrapassar esse limite, acabamos sendo punidos, não por Deus, mas pelo sofrimento que nós buscamos, que nós trouxemos para nós. Continuando ainda em O Livro dos Espíritos, na questão 636, os benfeitores, junto com Kardec, vão nos orientando e nos alertando. O bem é sempre o bem. O mal, sempre o mal. Qualquer que seja a posição do homem. Diferença só há quanto ao grau de responsabilidade. Uma pessoa que tenha uma lesão mental, ela pode praticar o mal, o grau de responsabilidade vai ser menor, porque ela, às vezes, não tinha consciência do que ela estava praticando, do que uma pessoa que está com a sua mente sã. Uma pessoa que pratique algum ato ilícito, seja ele qual for, sempre vai ser o mal. Da mesma forma, o bem é sempre o bem, o mal é sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. Tanto mais culpado é o homem, quanto melhor sabe o que faz. A própria lei humana, que é uma lei imperfeita diante da lei de Deus, ela já tem as suas previsões. O aumento da pena, a diminuição da pena de acordo com a pessoa, de acordo com a situação, se foi negligência, se foi imperícia, se foi imprudência, se foi premeditado, mas o mal é sempre o mal, o bem é sempre o bem. E na questão 638, eles vêm nos dizendo que a ambição desvairada, o orgulho, o egoísmo, entre outras paixões inferiores, podem levar o homem a destruir o seu semelhante. E é o que nós observamos diariamente. A ambição, o orgulho, o egoísmo, destruindo irmãos em função desse egoísmo, da vaidade, da prepotência. É um alerta. Não precisaríamos passar pelos sofrimentos que passamos. Passamos ainda pelas nossas imperfeições, pelas nossas paixões inferiores, pelo nosso egoísmo de pensarmos somente em nós, no nosso orgulho, na nossa vaidade. E na questão 639, eles dizem, de toda forma, o mal recai sempre sobre o seu causador. É justo, porque seria muito fácil nós dizermos assim: Deus, me perdoe, eu fiz uma infinidade de coisas equivocadas e digo: Deus, me perdoe. Ai, fui perdoado, pronto. Não. Primeiro passo é o quê? É o arrependimento. Pedir perdão pelo ato cometido, mas aí a gente precisa o quê? Precisa se redimir, precisa fazer de forma a quitar o que nós fizemos de errado. Por isso, a doutrina espírita, quando nos esclarece essa possibilidade, é muito bom, porque se pensarmos já no final da vida, caramba, e agora não tem mais chance de poder quitar meus débitos? Não, nós sabemos que mesmo se desencarnarmos, vamos ter a oportunidade de uma nova reencarnação, mas aquele débito, ele terá que ser quitado. Na questão 639 diz: de toda forma, o mal recai sempre sobre o seu causador. É aquele tipo bumerangue, joga, mas ele volta. Aquele que induz o seu semelhante a praticar o mal, pela posição em que o coloca,
tem mais responsabilidade do que este último, em função, às vezes, de uma... aquele que não quer praticar o mal, mas ele tem uma ascendência sobre o outro e induz o outro a praticar. O que é que acontece? A própria lei humana também prevê isso. Ele foi não foi o que praticou, mas foi o que induziu. Ele também vai responder, e dependendo, mais grave ainda do que o que realmente fez. Porque cada um será punido, não só pelo mal que haja feito, mas também pelo mal a que tenha dado lugar. Nós podemos, às vezes, permitir que o mal aconteça até pela nossa omissão. Nós somos... eu não fiz nada, estou aqui na minha, não prejudico a ninguém. Mas o que é que você faz de bom? O que é que você está trabalhando para poder beneficiar a coletividade, beneficiar o outro? É importante que nós tenhamos isso em mente. Eu ouvi há um tempo atrás, no noticiário, que o homem foi processado porque alguém estava se afogando, e em vez dele ir correr para tentar salvá-lo, ele ficou filmando. E ele foi processado por omissão de socorro, porque ele tinha que ter ido, ao invés de ficar filmando, ter ido socorrer a pessoa. As leis humanas, diante das leis de Deus, logicamente que se a pessoa não sabe nadar, para morrer junto também não teria sentido. Na questão 640, eles vêm nos dizendo que, de igual modo, aquele que, embora não praticando o mal, se aproveita do mal praticado por outrem, é tão culpado quanto este, uma vez que aproveitar do mal é participar dele. Isso é muito forte. Porque há anos atrás, quando as pessoas ainda usavam aquele som no carro, toca-fita, muitas pessoas, às vezes, compravam toca-fitas que haviam sido furtados do carro. Eu não furtei, mas ele sabia por quê. Se um toca-fita custava, por exemplo, R$500 e a pessoa vem e oferece 50, lógico que aquilo é fruto de um crime. E ele se aproveitava. Pessoas que às vezes roubavam, furtavam o pneu do carro, e o outro ia e comprava aquele pneu muito mais em conta. E é o que vem dizendo aqui na questão 640. Se você se aproveita do mal que foi praticado por outrem, você é tão culpado quanto este, uma vez que aproveitar do mal é participar dele. Porque se ninguém comprar, e a própria lei também prevê isso, você se comprar objetos que sejam produtos de furto, de roubo, apropriação indébita, agora me foge a palavra, mas enfim, então... Receptação. Isso, tem um espírito aqui do meu lado que soprou assim, receptação. É isso mesmo, receptação. Mas não foi, eu não roubei o pneu, eu não furtei o pneu. Eu não furtei o toca-fita. Eu não furtei o cordão de ouro que a pessoa estava usando. Não fui eu que roubei, mas é o que coloca aqui. Ele é tão culpado quanto este, uma vez que aproveitar do mal é participar dele. E Kardec, junto com os benfeitores, continua ainda na questão 640, dizendo, talvez não fosse capaz de praticá-lo, mas desde que achando o feito dele tira partido. Ora, eu não tenho coragem de praticar esse crime, praticar esse ato de agressão, mas eu provoquei, ou eu vi que o outro foi lá, praticou, eu me aproveitei. Ele está tão culpado quanto aquele que realizou, e dependendo até mais,
perante as leis de Deus. Se aproveitar, às vezes, da inocência de uma criança, de um adolescente, de uma pessoa que não tem, às vezes, a sua faculdade mental muito equilibrada, para que ele vá lá e pratique aquele ato, já que eu não tenho coragem, e eu me aproveitar da situação. Voltando à Gênese, no capítulo 3, no item 5, Kardec vem dizendo: tendo o homem que progredir, os males a que se acha exposto são estimulantes para o exercício da sua inteligência. Porque às vezes a gente pode pensar, poxa, mas qual o objetivo de tanto sofrimento no nosso planeta, tantas dificuldades? Primeiro, não foi Deus que criou, já vimos isso. Mas Jesus disse que o mal ainda é necessário na Terra, mas ai daquele que pratica o mal. É meio estranho, mas aqui na Gênese, Kardec diz: o homem aproveita para progredir com o mal, porque aquele mal vai ser um estimulante para o exercício da sua inteligência. E nós vemos isso diariamente, várias áreas do conhecimento. Uma coisa que, em princípio, é um mal, mas estimula a humanidade a descobrir meios que possam evitar aquela situação. Até as próprias catástrofes da natureza são estimulantes para que o homem coloque em exercício a sua inteligência para construir casas, edifícios mais seguros, para uma série de situações, pontes. Solidariedade. A solidariedade, inclusive, que ela é exercitada nesses momentos, isso tudo contribui. E Kardec ainda continua na Gênese, no capítulo 3, no item 5, dizendo: se ele, nós, o homem, a humanidade, se ele nada houvesse de temer, nenhuma necessidade o induziria a procurar o melhor. Nós ficaríamos o quê? Acomodados, inativos, ficaríamos na inércia. E ele coloca: a dor é o aguilhão que o impele para a frente, na senda do progresso. Tem pessoas, eu já comentei isso várias vezes, que dizem assim: o espírito é masoquista, porque ele fala, bendita a dor, bendita a dor. Mas não é que a dor seja necessária, se nós tivéssemos um outro proceder. Mas no nível que nós nos encontramos, a dor, ela nos impele para a frente, nos impele para o progresso. Porém, os males mais numerosos são os que o homem cria pelos seus vícios. Vamos parar e vamos refletir o que Kardec coloca na Gênese, no capítulo 3, no item 6. Agora, no item 6. Nós falamos muito dos males externos, as guerras, as violências, as coisas externas. Mas ele diz: os males mais numerosos são os que o homem cria pelos seus vícios, os que provêm do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição, da sua cupidez, de seus excessos em tudo. Excessos em tudo. Por isso, a necessidade da nossa reforma íntima, fazermos o nosso autoconhecimento para podermos mudar de dentro para fora. É o que Jesus até coloca, não é o que entra na boca do homem que é impuro, é o que sai, porque o que sai ele provém do coração. E Kardec diz ainda no item 6, Deus promulgou leis plenas de sabedoria, tendo por único objetivo o bem, em si mesmo, encontra o homem tudo o que lhe é necessário para cumpri-las. Nós mesmos nós encontramos tudo que é necessário
para cumprir as leis de Deus. E sabemos que ela está escrita na nossa consciência. Só precisamos do quê? De vontade. A consciência lhe traça a rota. É necessário a vontade. Se o homem se conformasse rigorosamente, com as leis divinas, não há duvidar de que se pouparia aos mais agudos males e viveria ditoso na terra. Viveria feliz, desde que nós, humanidade, nos conformássemos em cumprir essas leis. Entretanto, Deus, todo bondade, pôs o remédio ao lado do mal, isto é, faz que do próprio mal saia o remédio. Um momento chega em que o excesso do mal torna tão intolerável aquela situação que aí o homem cai em si e ele vai querer mudar de vida. No item 7 do capítulo 3 da Gênesis, Kardec diz: ele se sente compelido a procurar no bem o remédio. Nós vemos isso nos dois planos da vida. Quando nós lemos as obras de André Luiz, ali mostra, a pessoa pode ficar séculos naquele equívoco, mas chega um momento que o espírito cai em si e ele vai buscar o bem. No item 8, Kardec diz: se na criação houvesse um ser preposto ao mal, ninguém o poderia evitar. Mas tendo o homem a causa do mal em si mesmo, tendo simultaneamente o livre-arbítrio e por guia as leis divinas, evitá-lo-á, sempre que o queira. Kardec diz o quê? Se fosse exterior esse mal, nós ficaríamos sem conseguir vencer esse mal. Mas se o mal vem de nós mesmos, compete a nós querermos evitar esse mal. E vai depender o quê? Sempre que nós queiramos. Entra aí a vontade de querer mudar. Em suma, diz Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, no capítulo 15, a Revolução Francesa, nesse capítulo, Humberto de Campos, através de Chico Xavier, ele nos diz, e nós devemos lembrar o quê? Jesus escolheu o Brasil para ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Cabe a cada um de nós que aqui habitamos fazermos a nossa parte. Mas Humberto de Campos diz: em suma, diremos que o bem é o único determinismo divino dentro do universo. O bem, ele vai prevalecer. O bem é o caminho. Pode demorar um pouco, mas da mesma forma que outros orbes já conseguiram atingir esse estado, aonde só o bem prevalece, o nosso planeta Terra também vai chegar um momento que somente o bem aqui vai prevalecer. E aí será um momento muito, muito bom. Aproveitando, agradecendo, porque fechamos falando sobre o bem e o mal. E nós lembramos, como acabamos de ver, que compete a cada um de nós essa mudança. Mas muitas das vezes a gente quer mudar a humanidade e esquecemos de nós. A mudança começa primeiramente em nós. Para isso precisamos fazer como estava escrito lá no templo de Delfos, e que Sócrates se aproveita e transmite aquela frase lá do templo: conhece-te a ti mesmo. Para que possamos mudar, precisamos fazer um trabalho do autoconhecimento para podermos nos transformarmos, nos reformarmos, fazermos o que o Espírita diz, a reforma íntima, para que dessa forma o bem que todos nós possuímos
possa prevalecer e o mal possa desaparecer. Queridos amigos, na próxima quinta-feira nós daremos continuidade ao nosso curso de Espiritismo. Foi muito bom estarmos aqui com vocês e não esqueçam, todas as quintas às 20 horas nós estamos aqui. Paz a todos.